Olá a todos, dando continuidade então aqui no nosso curso. Antes da gente fazer essa adequação no terreno e proceder ao cálculo de corte e aterro, né, o volume estimado de corte e aterro, nós vamos ter que dar uma estudada num conceito muito importante aqui, que a gente vai utilizar aqui para fazer esse cálculo de corte e aterro, tá? Mas que também é utilizado em alguns os outros projetos, como por exemplo projetos de reforma e ampliação, tá? Que é o conceito de fases aqui no Revit. É super importante esse conceito. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. No menu gerenciar, eu tenho aqui, ó, fases, né? Eu tenho um acesso aqui onde eu configuro as fases do projeto. Então, eu vou clicar aqui. E no nosso template, nós temos duas fases criadas. Uma chamada de existente e uma fase chamada de nova. Lembrando que o mais para cima aqui é passado, mais para baixo é futuro. Tá? Então, se eu quiser inserir uma fase intermediária, por exemplo, né? Por exemplo, a fase de durante o canteiro da obra. Então, eu teria que ser ela depois da existente e antes da construção nova. Né? Teria como criar fases intermediárias aqui tranquilamente, ou fases posteriores, fases anteriores, mas sempre lembrando, passado aqui em cima, futuro aqui embaixo. Então, no nosso template, nós temos essas duas fases criadas. Para o que a gente vai fazer aqui, já é o suficiente, tá? Essas duas fases aí. Aqui já tem cadastrado alguns filtros, tá? De fases, tá? Que a gente vai ver depois para que servem esses filtros aqui. E algumas configurações de sobreposição de gráficos, depois a gente vai ver também para que serve. Tá? Mas as fases são configuradas aqui. Vou dar um OK. Tá? E antes da gente aplicar esse conceito de fases aqui no cálculo de corte e aterro, eu vou vir aqui no pavimento térreo. Vou fazer uma demonstraçãozinha assim rapidão de como que funcionaria esse conceito de fases. Eu vou criar aqui três paredes, ó. Vou vir aqui no menu arquitetura, parede, e vou criar aqui três paredes, ó, bem rapidinho. Cada uma dessas paredes vai representar uma situação de projeto. Vamos supor que fosse um projeto de reforma e ampliação, tá? Então, esta parede aqui, ó, cada parede que a gente cria, cada elemento que a gente cria, o Revit nos permite indicar que fase que esse elemento foi criado, tá? E as fases que estão aqui são aquelas que estão configuradas naquela tela e que fase que vai ser demolido. Então vamos pensar na seguinte situação. Esta primeira parede aqui seria uma parede que já existe, né? Eu fui lá no local que vai ser reformado, fiz o levantamento lá, arquitetônico, e essa parede está lá, essa parede existe. Se essa parede existe, a fase criada dela não é construção nova, a fase é existente. Tá? Repara que ela já mudou de cor aqui, ó, por conta daqueles filtros e daquela sobreposição de gráficos. Tá? Então, esta parede aqui vai ser uma parede que já existe e ela não vai ser demolida, ela vai continuar. Então, ó, fase criada é existente, porque ela já existe lá no local. Fase demolida, nenhum. Beleza. Esta outra aqui vai ser uma parede também existente, ou seja, ela já existe lá no local, tá? Só que ela vai ser demolida. Se ela vai ser demolida, eu vou vir aqui na fase demolida e vou falar, ó, na fase construção nova, essa parede vai ser demolida. Repara que ele assume uma outra cor aqui, ó. Tá? Tudo isso está configurado naquela tela que a gente viu antes. E essa terceira parede aqui vai ser o terceiro caso, que vai ser uma parede que não existe e vai ser construída nova. Se ela não existe, qual que é a fase criada? Fase construção nova. E fase demolida nenhum. Então, repara que aqui, ó, eu tenho já as três situações, tá? E eu poderia já até criar uma legendinha aqui, né? Uma fase, paredes existentes, paredes a demolir, paredes a construir, tá? E o Revit vai assumir na planta essas configurações de cores aqui, tá? Outra situação muito interessante é que na vista, ó, nas propriedades da vista, eu tenho aqui, ó, os filtros, ó, tá? Que são configurados naquela tela também. Então, eu posso escolher, ó, que esta planta está na fase construção nova e eu tenho, através dos filtros, como configurar. Por exemplo, eu quero exibir só o novo, ou seja, vai exibir só o que vai ser construído novo. Então, se eu quero uma planta de paredes a construir, eu faço isso, eu coloco aqui para exibir só o novo. Ah, eu quero exibir
só o que vai ser demolido. Vamos ver se eu tenho aqui. Não, não tenho. Eu teria que criar lá, mas eu tenho anterior mais demolido. Ó, tá vendo? É o que já existe mais o que vai ser demolido. Eu tenho um aqui, exibir completo, ou seja, ele vai exibir como vai ficar a reforma depois de que terminar tudo, né? Aquela parede existente que vai ficar tá aqui foi demolida, saiu e foi construída nova. Tá? Então eu tenho como controlar essa visualização, exibir tudo, vai exibir as três fases, né? Tudo, a existente, a demolir e a construir. Tá? Então, esse conceito de fases aqui é muito importante nesse tipo de projeto de reforma e ampliação, mas a gente consegue aplicar esse conceito de fases também lá no cálculo de corte e aterro, que é o que nós vamos fazer a partir do próximo vídeo. Tá? Por enquanto é só, muito obrigado.